CBN Esportes Campinas, primeira edição. Apresentação: Rafael Pio. 11h34. Muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes, primeira edição desta quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2023. Carlão de Freitas, eu queria começar cantando uma canção. Você me permite? Opa, bora lá com aquela todo prazer. Baby I didn't love you. Nossa, Elvis Presley. Elvis. Ele acabou com o jogo. E me lembrou hoje também aquele filme que poderíamos fazer o seguinte: colocar Danny Glover, Mel Gibson e Jé no Macaquina Mortífera, cara. Meu Deus do céu, você você tá parecendo o editor do jornal Lance. Aliás, você já trabalhou no Lance, né? O Lance que gostava desses trocadilhos, né? Até o Eliel brincava ontem, chuva de gols. Isso. Elvis faz aquelas coisas, como que é? Gabigol, né? Que o Gabigol o nome ficou muito comum pra gente, né? Mas eles falavam, né? Juntavam, faziam esses trocadilhos. Mas tá certo, é uma quinta-feira especial pro torcedor pontepretano, é um momento especial, né? Até que caiu até o cubo aqui. Mas é um momento especial porque eu digo isso, não no campeonato que a Ponte mereça, mas ela foi incompetente ano passado, ela disputa a Série A2. Mas eu acho, ontem terminada a partida, encontrei um velho amigo meu de longa data e nós conversávamos até o caminho para pegar o carro e eu falava assim, pode ser o reencontro ou a reaproximação da torcida com o clube, né? Porque a Ponte, ela meio, até por outras administrações, ela deu uma separada da torcida, né? Aquela coisa raiz da Ponte Preta parece que ficou meio escanteado. Não que essa administração seja perfeita, muito longe disso, mas até pelo Campeonato Paulista da Série A2 ser um campeonato de um nível técnico mais baixo e a Ponte ainda conserva aquela coisa de Série B, até de Série A1 de Paulista, até aqui ela está sobrando. Então ontem já tivemos 6 mil pessoas. Não sei como vai estar o tempo no sábado, mas sábado às 4 da tarde é um horário maravilhoso para você arriscar aí de 8 a 10 mil. Sim, né? O time está vencendo. Então, esta Série A2, este castigo que a Ponte Preta merece estar sofrendo, pode ser assim o início de uma nova Ponte Preta. Né? Eu lembro quando o Corinthians caiu em 2007, ainda no vestiário do Olímpico, o André Sanches brincava, tirem sarro agora, porque daqui pra frente ninguém vai mais tirar sarro. E a história, todo mundo sabe o que aconteceu. É outro Corinthians. Então, de repente, por linhas tortas, a Ponte Preta pode voltar a ser a Ponte Preta do seu torcedor, a Ponte Preta de Série A1, a Ponte Preta de uma Série A de Campeonato Brasileiro. Claro, falando isso agora, 4 rodadas, 100% de aproveitamento, daqui a pouco vai ter um tropeço, tem uma derrota, um empate em casa e tal. Mas o indício ou o começo está sendo um começo promissor. Espero que termine com um final feliz. Um grande abraço para o nosso Heitor Esmeris, que também, no título do GE, fez um trocadilho maravilhoso. Ponte marca território na A2 em atuação com cover artístico para show de Elvis. Que coisa maravilhosa. O Heitor também, que, né, também é do partido. O Heitor tá na diretoria. Ele é da diretoria dos trocadilhos. Tem os cardeais, né? Isso. A gente sabe quem são os cardeais. Sem dúvida. Inalcançáveis. E depois, Heitorzinho faz parte. Antônio Lupe, você chegou próximo do público que estava ontem em termos de chute? Ou ontem você prefere não arriscar? Bom dia. Bom dia, Pio. Eu tenho tido bons números, né? Não tá chegando perto. Aos poucos vai se aproximando. Só que ontem, foi o que eu disse na transmissão. A Ponte divulgou aqui 6.553. Eu vou até pegar para falar de forma correta a quantidade de torcedores ontem no Moisés Lucarelli. 6.526 torcedores. Quando eu trouxe a informação no ar, a partir dessa informação, eu olhei para o Carlão e falei, tem mais. Ali, visivelmente, tinham mais de 7. Eu levo muito em conta ali a curva, sabe? Isso. A curva ali. E tinha bastante gente na curva. E a curva já estava tomada, né? Exatamente. As arquibancadas ficam um pouco vazias ali no próximo ao placar ali, né? Isso, atrás do gol mesmo. Isso. Então, assim,
no olhômetro tinham mais de 7. Eu chutei 7.000, agora eu não lembro qual foi, porque tá anotado no meu papel, ele não está aqui comigo. Mas eu tô me aproximando. Foi melhor. Foi melhor. Até o meu fim. desempenho, é pré-temporada, né? Entendi, vai evoluindo. Ainda não, o resultado não veio, mas Como a você equipe vem mesmo trabalhando disse, no jogo contra o 15, até o final do campeonato, até o final da Série B vai perto. lograr êxito. Agora tem aquela... da Série B. Série B lá. Achei que era Cara, lograr achei que isso, era- a gente tem que fazer uma camisa da equipe com essa frase. Logramos êxito. Logramos É isso. êxito. Só um Eu detalhe. posso dar só um pitaco no Claro. que disse o Carlão? Deve. Sobre essa reaproximação de time e torcida? Eu acho que a gente tem um personagem que faz esse papel. Ele se chama Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos. Porque ontem a Ponte não fez... A gente já começou a falar de Ponte, já pode ir embora, né? Vamos, já estamos no seu boletim. Porque ontem a gente percebia uma Ponte no início da partida, Carlão falou isso no comentário também, que não fazia um bom primeiro tempo. A Ponte ontem, para se encontrar no jogo, demorou aí 40 minutos, até sair o gol aos 45. Criou algumas chances, principalmente com o Pablo Diego, mas não conseguiu demonstrar um bom futebol. Passes errados, inversões de bola erradas, contra-ataque para a equipe do Monte Azul. Então, assim, quem começou a assistir o jogo ali ficou meio tenso. E nesse momento, o Hélio dos Anjos, ele não é aquele técnico que fica parado na beira do campo, mexendo só a mão, chamando o jogador. Ele dá Falando bronca. de posicionamento. Ele entrou no campo. Teve um momento que ele entrou no campo para dar bronca, se não me engano, no... Não sei se foi no Leonaldi ou no... Não lembro o jogador. Pra dar uma bronca no jogador. Ele entrou no campo. O Bandeirinha teve que puxar ele pra área técnica. Então eu acho que assim... E nas Ele coletivas... pilha no bom sentido. Exatamente. Ele traz o time pra dentro do jogo se o time estiver fora. Exatamente. Então ele tem sim esse... Eu acredito que essa imagem de ser aí um cara que está aproximando novamente o torcedor do clube. E se você me permite, Pio, o Hélio falou sobre essa empolgação, porque ontem o torcedor foi embora do Moisés Lucarelli muito esperançoso nessa conquista do acesso. Só que como fica isso no vestiário? Hélio dos Anjos fala. É aquela história, né? Eu falo por mim, né? A gente tem 39 anos de janela, não vai ser 4 jogos da Série A2 que vai trazer empolgação para o meu trabalho, vai trazer empolgação dentro do vestiário. Realmente eu elimino tudo isso, elimino. E a Ponte Preta, principalmente com a postura do nosso presidente, ela elimina essa empolgação externa de vestiário, mas interna dentro do clube. Nada pode chegar lá. Nós não fizemos nada. Nós temos 11 decisões pela frente até chegar no mata-mata. E nós vamos conquistar a nossa posição para chegar no mata-mata. Mas todos os jogos serão assim, então não vai ter empolgação não. Eu vou traçar novos objetivos para a próxima partida para você não tomar gol. Nós vamos enfrentar uma equipe tradicionalíssima de um treinador expert nessa divisão, que é o Roberto Cavallo, grande amigo meu de muito tempo, né? E eu sei que a dificuldade vai ser muito grande. O rendimento dos adversários jogando contra a Ponte Preta tem sido melhor do que jogando contra as outras equipes. Eu respeito isso, eu entendo isso, eu acho isso normal. Agora, empolgação nenhuma. Agora, a torcida está empolgada é o que nos enche de alegria. É isso. A torcida empolgada é que nos enche de alegria. E quem está deixando o torcedor empolgado é claro que é o time, mas muito em função do técnico Hélio dos Anjos, que pode ter um desfalque muito importante para o duelo contra o Taubaté. O Leonaldi saiu. O Hélio falou que ele sentiu a embolada, uma fisgada, e não teve uma lesão. Mas é claro que vai passar por exames, mas o Leonaldi preocupa e não deve jogar no sábado contra o Taubaté. Tempo muito curto, né, Lupe? Curtíssimo. E o Hélio falou, isso que, assim, sabe, ele é muito realista, ele não esconde. Ele falou, eu acho que até foi um erro meu, porque o Naldi no último treino, ele tava meio cansado, Poderia e a gente ter até dado uma diminuiu, segurada. ele poderia ter dado uma segurada. E acabou não estourando, porque, segundo o técnico Hélio dos Anjos, foi só uma embolada, uma fisgada. Mas ele falou assim, eu acho que eu poderia ter segurado esse atleta. Até nisso, ele consegue não esconder, mas colocar de forma clara para o torcedor. Então o Léo deve ficar fora da partida. Muitas mensagens aqui no WhatsApp, 991869070, o DDD é o 19. Bom dia, equipe da CBN. Não se esqueçam que na Série A2 tem mata-mata. Aí é onde a Ponte pode perder, e aí já era o acesso. Concordo muito. Já vi time terminar em primeiro e ser eliminado no mata-mata. Vai com calma nas empolgações. É o Vitor do bairro Monte Alto.
Não, Vitão, mas a gente vai na empolgação e muito mais na questão da brincadeira, obviamente, né? O nosso programa, além de jornalístico, ele vai pro lado do entretenimento também. Mas ele tá certo. A gente brinca aqui, só que ao mesmo tempo somos realistas. Claro. O campeonato de mata-mata é um outro campeonato. A Série A2, parte 1, ela vai até o final da primeira fase. Eu acho que se fosse um campeonato por pontos corridos, aí com todo respeito aos adversários, a Ponte já teria subido. Sim. A diferença técnica é muito grande. Agora, mata-mata, ele abre a possibilidade do pior vencer o melhor. E são 2 confrontos de mata-mata para conquistar o acesso. Então vamos supor, você pega aí, deixa eu pegar a classificação, a Ponte é a primeira, ela pega, vamos supor, o Taubaté, que é o próximo adversário, aliás. Então pega no mata-mata, a primeira seria lá em Taubaté. Faz um jogo ruim, o que é natural também, vai lá e perde de 1-0, 2-0. Aí vem Chega aqui 2 linhas de 4 tal, acabou, cara. Acabou. É muito complicado. Então a gente brinca em torno desta empolgação, mas é questão de brincadeira mesmo. E não me surpreende a campanha da Ponte, porque ela realmente está acima dos demais. Agora, entre estar acima dos demais, existem 2, né? É a quartas de final, semifinal, a final é um jogo só. A final aí já... Mas aí já outro subiu. tipo de campeonato. Então, até a primeira fase, eu acho que a Ponte ela vai nadar de braçada. Depois, meu amigo, não tem nada de empolgação, não. Depois é um outro campeonato e que se a Ponte não tiver focada, ligada, se a diretoria não pagar bicho, não pagar em dia, ela pode ficar pelo meio do caminho, sem dúvida alguma. Mas a gente pode ressaltar que assim, a Ponte também entendeu um pouco como é que se joga essa Série A2. Por exemplo, o Novo Horizontino ainda não entendeu. Que é um time melhor do que o da Ponte, tecnicamente. Contratou, investiu muito. Muito pesado. Rápido intervalo, na volta a gente fala do Vôlei Campinas, que joga hoje à noite pela Copa Brasil, e as notícias do Guarani. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E a partir das 15:07 da noite já começa a transmissão da CBN Campinas para Vôlei Campinas e São José. A bola sobe às 7 horas lá no ginásio do Taquaral pela Copa do Brasil de voleibol masculino. É uma fase classificatória. O time campineiro vai jogar ao lado de sua torcida, público liberado no jogo de logo mais. Só que o detalhe é que ontem os ingressos foram colocados à disposição no site oficial do clube e em 2 horas já estavam esgotados. Então, não há mais ingressos disponíveis. O torcedor, atenção torcedor que vai até o ginásio do Taquaral. A entrada não será pelo portão 7, onde sempre acontece o acesso. Será pelo portão que fica exatamente em frente ao ginásio do Taquaral. Não será possível, inclusive, o trânsito de pessoas ali no entorno, por conta do fechamento da Lagoa do Taquaral. O torcedor terá que entrar nesse portão, já acessar o ginásio e assim que terminar a partida, já deixar ali o complexo onde está o ginásio. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão.
Tenha exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Bom dia pra Beth. Como é chato torcer pro Palmeiras, né? Campeão, bicampeão da Copinha à tarde. Levou um sufoco do América, mas foi campeão. Depois ganhou do Ituano à noite. É chato torcer pro Palmeiras, né, Carlão de Freitas? Ah, tá louco. Pelo amor de Deus. Ganha por osmose. Ah, tá louco. Entra em campo e vai jogando que uma hora vai ganhar. É mais ou menos assim. Vai jogando. Uma hora a gente fala assim, mas tanto é que ganha tudo na base, né? Tudo. A estrutura do Palmeiras hoje ela é sensacional. Senhora, tá além do dinheiro, realmente, mas a estrutura, a gente percebe, eu nunca fui lá no CT do Palmeiras, mas através da televisão, cara, é sensacional. Nossa Academia Senhora. gigantesca, 3, 4 campos, alojamento. Pelo amor de Deus. Júlio Nascimento. Não podemos dizer a mesma coisa do Guarani, né? Porque tá vivendo um momento complicado em termos de resultados e em termos de o Moser conseguir manter o mesmo elenco, o mesmo time para os jogos. Em todo jogo ele é forçado a fazer mudança e não deve ser diferente para a próxima rodada, inclusive, né, Julião? Bom dia. Bom dia, Pio. Um abraço para você, para todo mundo acompanhando a CBN. Pois é, o Guarani tem algumas dúvidas aí para esse jogo contra o Botafogo. A primeira dúvida envolve o Nicolas Careca, né? Ainda com dores no adutor, é tratado como dúvida para essa partida. E a segunda dúvida envolve ainda o Diego Matheus, que o próprio Moser disse que nos últimos jogos apresentou um desgaste maior. Então, por conta do histórico, o Diego Matheus é sempre um jogador muito monitorado. O Guarani fez 4 jogos em 10 dias. Agora, com esse jogo do Botafogo, serão 5 jogos em 14 dias, né? 5 jogos em 2 semanas. Então, é de fato um período ali, né, de recuperação muito curto. E a comissão técnica tem priorizado, né, Pio, a recuperação dos atletas fisicamente e acaba trabalhando menos aspecto tático, ajustes de posicionamento. Mas existe uma confiança muito grande que o Guarani vai dar a volta por cima. O calendário é um calendário ainda pesado, né, em relação à dificuldade dos jogos. Pega agora o Botafogo. O Guarani tem estado bem jogando contra o Botafogo, venceu 3 vezes dos últimos 5 jogos, a última derrota lá em 2013. Então tem jogado bem em Ribeirão, no recorte de jogos em Ribeirão. E o Guarani se apega muito também, Pio, que em 2021 e 2022, quando o time conseguiu se classificar para o mata-mata, o Guarani começou mal também. Tirando aquela vitória contra o São Paulo na estreia no ano passado, o Guarani depois perdeu 4 jogos, empatou 2 e aí depois teve uma sequência, conseguiu chegar nos 14 pontos e aí se classificou. Em 2021 também com 14 pontos, foi uma classificação apertada. O início do Guarani também não foi bom, oscilou bastante, o time foi lá e conseguiu. Então, mesmo quando não começa tão bem assim, o Guarani tem brigado pela classificação e comemora também os tropeços dos outros times, né? O São Paulo é o líder do grupo com 5 pontos, mas Água Santa e Mirassol ainda estão atrás do Guarani. Então ainda há tempo e jogos suficientes para que o clube consiga buscar essa arrancada e brigar pelo 3º ano consecutivo pela classificação mata-mata. Esse é o sentimento nos bastidores do Estádio Brinco de Ouro, viu, Peu? A coisa em relação ao Moser parece ter dado uma acalmada, né? Relação torcida com o treinador, Julião. Exatamente, assim, eu não percebo uma crítica muito forte em cima do Moser, inclusive nem a derrota, né, Pio? Pro Corinthians deixou a torcida do Guarani mais eufórica, assim, no sentido de, precisamos trocar o técnico. Não, por enquanto todo mundo ali com comportamento tranquilo, esperando o que vai acontecer nos próximos jogos. Eu não senti o Moser pressionado, até porque a atuação do Guarani, apesar da derrota, foi uma atuação elogiada por boa parte dos torcedores do Guarani, reconhecendo os esforços da equipe no jogo de terça-feira. Sem dúvida nenhuma. Carlão, Júlio falou sobre o Água Santa, empatou ontem com o Santos 0-0. Aliás, o pessoal tá criticando demais o Santos, porque tá dizendo o seguinte:
O Santos tá namorando. Uma hora vai acontecer. Uma hora ele vai cair. Ou no Paulista ou da Série A pra Série B. E aí hoje o Mirassol joga contra o São Bernardo. Psicologicamente, o Guarani chegar na segunda colocação pro jogo contra o Botafogo, com uma certa distância entre Água Santa e Mirassol, é positivo, Carlão, ou isso não muda? Claro que é positivo. Você chega em zona de classificação, você chega como um classificado. Agora, esse jogo do Mirassol hoje contra o São Bernardo, o Mirassol ainda não venceu. Talvez a tendência é que... e a equipe do interior que mais investiu, né? Não precisa nem fazer conta. O Mirassol todo dia apresentou reforço aí. Mas o Guarani, assim, essas lesões estão atrapalhando demais, o elenco já não é robusto, já não é tão qualificado, e você perde referências, né? Quando você perde um Giovanni Augusto e um Bruno José, 2 jogadores considerados essenciais no esquema do Mozart, principalmente o Giovanni Augusto, você sente demais, sente muito, como sentiu principalmente contra o Ituano. Porque contra o Corinthians é aquele jogo que está fora, ali o que vier é lucro, você não pode tomar goleada, mas perder como perdeu, ok, se tivesse vencido, maravilhoso, um empate também seria ótimo, mas perdeu, não vejo tanta interferência na tabela, porque eu acredito que na projeção lá do Guarani eles estavam ali contando com uma derrota lá em Itaquera. Agora, contra o Ituano, era um jogo para vencer, né? O Ituano manteve a base e tal, mas, Guarani e Ituano no brinco de ouro. O Guarani teria que ter vencido e sentiu muito a ausência do Giovanni Augusto. O time ficou, a gente até brincava, seriam 6 pontos, né? Não tem um que pensa, né, Pio? Você sem o meia hoje é muito complicado. Os times são muito bem armados na defesa, aquelas famosas linhas de 4. Se você não tiver um rapidinho pela beirada e um pensador, um organizador no meio campo, o que tem uma bola parada, como o Giovanni Augusto tem, você sente demais. Tanto é que o Guarani sofreu contra o Ituano. Então, por isso, a ausência do Giovanni Augusto está atrapalhando o desenvolvimento da equipe neste Campeonato Paulista da Série 1. Tô dando uma olhada aqui, Julião. Provável Mirassol para hoje à noite. César Lucas Ramon, Luiz Gustavo, Luiz Otávio e Guilherme Biro, Yuri Danielzinho e Gabriel ou Everton Bala, Camilo, e o Camilo completando meio campo, né, na verdade. Aí na frente, Negueba e Zé Roberto. Esse é o time do Mirassol provável, Julião. E com muita lei do ex aí. Muita, né? Para Guarani Ponte, no caso, né? Lembrando que o Guarani não pega o Mirassol, né, Pio? Nessa primeira fase. Então, o Guarani precisa torcer aí sempre para que o Mirassol também não pontue, para manter aí o Água Santa e o próprio Mirassol atrás, justamente para chegar com fôlego aí nas próximas rodadas. O Guarani agora tem o Botafogo, depois tem o Bragantino em casa, só que aí tem o seguinte, tem um tempo de recuperação maior, né, Pio? O Guarani vai ter a semana livre, então contra o Bragantino, acredito até na volta do Giovanni Augusto, de outros jogadores, e aí o calendário do Guarani fica bom depois do Bragantino. Então, por isso que a comissão técnica ainda está muito confiante, que apesar desses próximos 2 jogos, são jogos difíceis, Bragantino pela dificuldade e elenco do adversário, Botafogo por jogar em casa, o Guarani tem uma brecha aí depois para buscar esses pontos, por isso que tem que secar o Mirassol e o Água Santa nos próximos jogos. O duro é manter, e isso faz parte da comissão técnica, Carlão, o duro é você manter o entendimento até do torcedor. Porque você fala o seguinte, dependendo dos resultados, mas como disse o Júlio, depois a gente tem um calendário bom, então se você riscar lá no calendário, esse eu posso empatar, esse eu posso perder, esse eu tenho que ganhar, tal. Mas torcedor e às vezes diretoria quer vitória. Não entende. Isso, infelizmente, até no futebol, não adianta nem a gente ter alguma esperança, uma expectativa, porque o torcedor ele quer saber de resultado. Ele não quer saber se o Giovanni Augusto não jogou, ele não quer saber que hoje você já não treina mais, né? Você joga no domingo, descansa na segunda, terça, já concentra, faz um engana que eu gosto ali e já era, né? Não tem mais aquela, você corrigir situações, treinar jogadas, é muito difícil, é muito raro, mas o torcedor não quer saber e tem todo o direito, ele é torcedor, né? Ele não é analista, ele não é treinador, ele é torcedor, então ele tem o direito até de não gostar, mas às vezes a gente pede uma paciência, mas o cara não quer saber não, o Bugrino não quer saber se o Bruno José jogou, não jogou, Giovanni Augusto, ele quer saber a camisa dele vencendo o adversário. E isso a gente sabe que você precisa de uma qualificação, não é tão fácil assim. E hoje o Guarani sente, né? O Guarani não está podendo contar com jogadores importantíssimos no seu esquema. Pra gente terminar o programa, Soares está com a dificuldade de fazer gol lá no Grêmio. Ontem decidiu de novo, o Brasil de Pelotas não jogou, mas o Soares resolveu.
Quando a gente fala que na Europa se pratica um outro esporte, né? Não é futebol, eles são muito acima, né? Mas o Soares, naquela meta de gols, disse que não é pra contar o campeonato gaúcho, né? Só o Grenal. Isso, o Grenal sim. Que ele vai receber por produtividade também, né? É. Mas se ele tivesse... Nossa, ele deve estar arrependido um tanto, hein? Ah, pensou, Julião? Se ele fala assim, não, gaúchão, vocês me pagam, sei lá, qualquer coisinha por gol também. Ah, eu acho que ele tá bem tranquilo. O Soares vai sobrar contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Brasil de Pelotas. Ele é muito bom. Impressionante. Até a tarde, Julião. Valeu, Pio. Aqui, ó. Soares. Até a tarde. Valeu, Lupe. Até as 4. Valeu, até a tarde. Valeu, Carlão. Até a tarde. A gente se encontra na segunda edição. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Rede CBN. Top